Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da nossa devocional de hoje é: tenha certeza que você é filho de Deus. Como podemos ter certeza sobre a nossa condição como filhos de Deus? Basta um sentimento que me diz que sou filho de Deus? Com certeza não. Ninguém que saiba da existência de Deus não se sente filho de Deus. Todos que frequentam uma religião se consideram filhos de Deus. Mas veja o que diz o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. E perceba que Jesus está nos informando que ser religioso não significa ser filho. Versículo 21 de Mateus 7 diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As pessoas que ouviram nunca os conheci, ou seja, vocês não são meus filhos, eram pessoas religiosas. Com a sua boca declaravam Jesus como Senhor. O problema estava nas suas atitudes. E agora, como ter a certeza que sou filho de Deus? Não é uma testificação no meu interior, onde eu sinto que sou filho de Deus? Como fica o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus não testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? E o problema está no que entendemos como testificação do Espírito de Deus com o nosso Espírito nesse contexto. A primeira coisa a se compreender é que a testificação não é um sentimento do nosso coração. Lembre-se, o coração do homem é enganoso, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 9. A testificação de sermos filhos de Deus é uma obra do Espírito de Deus em nós, que nos transforma de dentro para fora em uma árvore de bons frutos. Veja o que diz o contexto de Romanos 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Perceba, a testificação do Espírito de Deus habitando em uma pessoa é que ela deseja o que o Espírito de Deus deseja. Voltando ao capítulo 8 de Romanos, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Perceba, a testificação do Espírito de Deus habitando em uma pessoa é que ela possui uma mentalidade na contramão do mundo, na contramão da carne. Uma mentalidade que leva à submissão total a Deus. Ou seja, uma grande testificação do Espírito de Deus agindo no espírito do homem, pois para o homem sem o Espírito de Deus é impossível se submeter a Deus. Vamos voltar ao versículo 8 do capítulo 8 de Romanos. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Olha a ênfase, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A testificação do Espírito de Deus habitando no homem é que ele não é dominado pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Veja a ênfase do texto, se é que de fato o Espírito de Deus habita nele. Versículo 12 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E aqui temos a seguinte conclusão: a testificação de que o Espírito de Deus habita em uma pessoa é a capacidade dela mortificar as obras da carne. E então vem o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui temos que a testificação que o Espírito de Deus habita em uma pessoa é que ela é guiada por Deus. E porque ela é guiada por Deus, ela é filha de Deus. Jesus explicou essa ação do Espírito de Deus no homem da seguinte forma: Lucas capítulo 6, a partir do versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E também foi o próprio Jesus quem enfatizou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A pergunta é: quem é o Senhor do seu tempo, dos seus recursos e dos seus prazeres? Por quê? Esse é o seu Pai. Lembre-se como Judas foi chamado por Jesus. Temos isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Não se engane com o fato de existirem poucas pessoas sendo verdadeiramente submissas a Deus, como se então o padrão de Deus fosse mudar para salvar a maioria. Perceba o que Jesus também disse em Mateus capítulo 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Havia milhares de famílias, mas somente uma obedeceu a Deus. Qual foi o resultado? Condenação para todos aqueles que não se submeteram a Deus. Olhou para a sua vida de desobediência e descobriu que Deus não é o seu Pai? Se arrependa e torne-se um filho de Deus verdadeiramente, vivendo o maior de todos os milagres: ser livre da escravidão do pecado. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa devocional abençoou você? Então, compartilhe ela com alguém. Deus te abençoe e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.